Busque ser transparente diante de Deus e dos outros. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto, estamos refletindo o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 27 a 32. Naquele tempo diz Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcro caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizei: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, continuamos aqui refletindo o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, 27 a 32, que é a continuação do Evangelho de ontem, na qual Jesus continua ali sendo verdadeiro diante das pessoas hipócritas, fingidas, aqueles mestres da lei que conhecem a palavra, que conhecem a lei e não pratica, e os fariseus que fazem a mesma coisa. Aqui nós temos os famosos ais. Ai de ti, ai de você, ai daquele, né? Ai daquele que não entende a palavra de Deus. Ai daquele que não vive sob os ensinamentos de Deus. Ai daquele que infelizmente não consegue colocar em prática a vontade do Pai. Aqui ele continua falando para os mestres da lei e os fariseus e chamando eles de hipócrita. A hipocrisia, não é assim? Porque ele vai dizer: olha, vós sois como sepulcro caiados. Sepulcro caiados, quer dizer, o sepulcro lindo, belo por fora, mas por dentro cheio de ossos e podridão. Muitas vezes nos encontramos assim, né? Por fora somos belos, belíssimos, bonitos, fazemos até plástica, não é assim? Melhoramos a nossa cara, o nosso rosto, o nosso corpo, roupas lindas, belíssimas, somos perfumados, bonitos e cheirosos, mas por dentro não condiz com o nosso externo. Por fora, a gente é uma coisa que por dentro nós não somos. E isso incomoda muito Jesus. Porque esses mestres da lei, esses fariseus aqui, eles simplesmente diante dos outros faziam coisas que na verdade não eram verdadeiras. Não agia como verdades, não agia como homens sem hipocrisia. Pelo contrário, agiam como os hipócritas. E muitas vezes nós vivemos isso também no nosso coração e na nossa vida. Aqui ele relata que aquelas pessoas construiu sepulcros para os profetas, leva flores para os justos e tudo mais. Mas eles são, digamos assim, descendentes daqueles que mataram os profetas. São aqueles que não vivem a justiça, não procuram colocar em prática a vontade de Deus. E nós estamos convivendo com isso, olha, de uma forma assim, escandalosa, né? Que nos falta o entendimento de sermos verdadeiros diante de Deus. Os hipócritas não herdarão o reino dos céus. A hipocrisia é aquela situação na qual nós não somos verdadeiros, não conseguimos ser verdadeiros e precisamos ser verdadeiros. Conhecereis a verdade nos liberta. Jesus foi verdadeiro o tempo todo. Os apóstolos foram verdadeiros também. Todos os santos e santas buscaram ser verdadeiros e eu e você também somos convidados a sermos verdadeiros, a falar a verdade, porque falando a verdade você ajuda o outro a enxergar o erro que possa estar cometendo e ter a oportunidade de corrigir e buscar fazer a coisa certa na vida. Agora, quando a gente é hipócrita, a gente simplesmente compactua com os erros do outro, achando que está tudo correto e certo, mas nós também seremos cobrados por isso. Porque conhecemos a verdade,
conhecemos a lei de Deus e por isso eu preciso entender que está na hora de eu não ser hipócrita, mas ser verdadeiro. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. E por isso ele vai, então, dirigir, né, essa interpelação aos mestres da lei e fariseus. Conhece a palavra, mas não vive a palavra. Conhece a lei, mas não coloca a lei na vida. A mesma coisa os fariseus, né? Não pratica aquilo que prega, não pratica aquilo que fala. Então, eles simplesmente vivem uma hipocrisia, vivem uma mentira. E por isso Deus vai nos chamar a isso. Portanto, no Evangelho, então, Jesus denuncia a hipocrisia que enfeita o exterior e esconde a podridão interior. Somos motivados, não é, a integrar o quê? Fé e vida, evitando fingimentos e vivendo a justiça e a transparência, que reflete o quê? O rosto de Cristo, que reflete Cristo na minha vida. Então, até quando eu vou continuar sendo essa pessoa na qual Deus aqui está interpelando, dizendo que vocês não vivem aquilo que deveria viver, mas exige que o outro viva? Não é justo. Isso não é justo. Para que eu possa exigir alguma coisa do outro, eu também tenho que praticar aquilo que eu estou exigindo dele. Deus vai me chamar a essa visão, a esse entendimento, para que eu possa olhar e ver, será que a minha vida é uma hipocrisia? Será que eu sou justo? Será que eu sou verdadeiro? Será que as leis de Deus eu procuro, eu me esforço para colocar em prática? Porque, na verdade, a lei de Deus passou a ser somente duas, que todos nós já conhecemos, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar um próximo como a si mesmo. Ali consiste a lei de Deus e a lei de todos os profetas. Se eu não consigo entender isso, eu vou continuar, infelizmente, vivendo uma falsidade. Essa falsidade pode me tirar o céu, pode me tirar a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso eu preciso pensar, meditar com calma, com humildade, ouvir a palavra de Deus e refletir a minha vida diante dela. Se eu tiver que mudar, então mude. Se você não precisar de mudar, então fortaleça que você continue firme, mas diante daquilo que Deus está propondo para nós hoje. Senão corremos o risco de, infelizmente, perder todo o sacrifício que Deus fez naquela cruz por mim e para você e por todos nós. Que Deus assim tenha compaixão de nós, derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.